é uma situação muito ruim. Uma pergunta, Ricardo, assim, e se nunca houve grandes causas como houve entre 2015 ou 2014 até hoje? E, na verdade, essas causas, porque o Bolsonaro destruiu todas elas e tem gente que segue ele... As causas da direita todas, quase. E se as pessoas nunca tivessem motivadas por aquelas causas, mas elas simplesmente compraram as causas porque eram causas antipetistas e, na verdade, as pessoas querem só aquela coisa assim, diabo e Deus, bem... Mas eu mal, acho só isso... E não importa, e na verdade as pessoas compram as personalidades, e o poder da personalidade, o encanto da personalidade que ele gera de uma forma bem irracional é o que cativa as pessoas, e é só isso que conta, e aí a história Lula versus Bolsonaro para um e para o outro é boa o suficiente para cativar os dois. E o Bolsonaro só não tem mais força por conta disso porque o governo dele é uma merda. Exatamente. Eu acho que é isso também. É só isso. Para mim, agora, não, tem um fator a mais que eu acho que era genuíno no que a gente fez. Que era a genuína revolta contra o sistema político. Isso aconteceu, isso teve uma expressão de esquerda, depois isso teve uma expressão de fuso e depois teve uma expressão de direita. Há um sentimento de cansaço e de revolta contra o sistema político brasileiro. Isso emergiu, isso aconteceu, isso foi genuíno, isso foi verdadeiro. E isso fez as manifestações serem grandes do jeito que foram grandes. Essa coisa de podemos o impossível, vamos derrubar o sistema, vamos mudar tudo que está aí, o povo brasileiro se levantou. E isso foi uma coisa real, isso aconteceu de fato. Qual é o grande problema? Os instrumentos de consecução desse objetivo, eles foram diluídos. Porque seria o presidente, com as ideias de destruir o sistema, ou seja, o próprio Bolsonaro, e seria a Lava Jato, passando em revista todos os escândalos de corrupção do Brasil. Esses dois instrumentos, eles se diluíram. O presidente se mostrou um fraco e acomodatício em relação ao sistema, ele próprio parte do sistema, embora os bolsonaristas mantenham essa fé irracional de que não é assim, que eles estão numa grande luta, a gente já viu que não é. E a Lava Jato foi dissolvida. Então, essas duas coisas, elas acabaram, elas caíram. E o cara que era o símbolo deste sistema, o grande operador de tudo isso, era o Lula. O Lula saiu e o Lula está bem. Então, essa ideia de lutar com o sistema meio que foi diluída. A real é o seguinte, houve uma luta contra o sistema e o sistema ganhou. É isso. Houve uma luta contra o status quo da política brasileira, o status quo da política brasileira ganhou. Ganhou. Ponto. Ganhou, e acabou. Aí significa o quê? Eu acho que as consequências disso são bem sérias, inclusive pra gente. Por quê? Porque é o que você falou aí. Se as pautas, a crença nessas pautas foi motivada por isso, e eu falo que ela foi por quê? Porque a direita, antes de 2015, eu acompanho a direita desde 2002. Então eu vi de 2002 até 2015. E eu posso assegurar a vocês, a direita era pequena. Ela era pequena, era quantitativamente pequena, tinha pouca gente. A gente sabia todo mundo que era de direita. Em Salvador eu conhecia a direita toda, com a palma da mão, sabia todo mundo, os grupos, todo mundo que tinha eu sabia quem era. E era pequeno, era um clube, era um negocinho assim, era um clubinho onde todo mundo se conhecia. Aí de repente eu vou na manifestação, tem uma manifestação gigante para os paradores de Salvador, um monte de gente gritando slogans, minha bandeira não será vermelha, não sei o que, slogans de direita. Quem eram essas pessoas? Elas já eram de direita? Não, elas não eram. Elas mudaram, elas não eram de direita. Não é que, aquelas pessoas que foram congregadas em 2015, elas deram direita há 10 anos atrás. Não, elas não eram, elas mudaram de ideia. Elas mudaram de ideia com o quê? Com uma crise visível do PT. Então, houve uma crise de legitimidade moral do PT com o mensalão e tal, mas essa crise ela foi contornada com os bons índices econômicos do governo Lula. Então, você teve aquele período de bonança, as pessoas que não gostavam muito do PT não ficaram meio sossegadas. Aqui em São Paulo, você tinha um eleitor tradicional do PSDB, que foi o eleitor que fez o PSDB se renovar no governo de São Paulo durante anos a fio, que esse eleitor existe, mas é um fenômeno muito daqui, de São Paulo, e uns certos conservadores do Sul. Mas no Brasil como um todo, você não tinha esse personagem. O personagem era pessoas que estavam ali insatisfeitas e tal. Quando veio a crise de Dilma Rousseff, foi uma crise econômica braba, muito agressiva, que fez o país sair daqui e afundar. E todo mundo viu. Isso fez com que a direita que vinha com essa retórica, que era confinada a poucas pessoas, se expandisse de uma forma gigantesca e um tanto quanto artificial. Então essa retórica que estava aqui, ela alcançou um monte de gente
que não tinha as referências direito, que não sabia, e daí é que tudo apareceu. Os grandes youtubers de direita, os grandes movimentos de direita, as grandes páginas com milhões de seguidores, isso não existia. Estas coisas apareceram neste período. As páginas anteriores, tanto que o maior sucesso da direita online antes desse processo era o programa do Olavo, o Talk Radio, que ainda era um programa restrito a uma bolha. Então o maior programa da direita era uma bolha, que era o Talk Radio do Olavo. Quando vem Nando Moura, MBL, aí depois surge o Arthur, surge um bocado de gente gigante que começa a crescer, tudo começa a crescer, e essas pessoas crescem por uma crise de Dilma Rousseff, que é capitaneada pelos slogans de direita, e com um slogan muito forte de vamos passar o sistema limpo todo e vamos fazer uma política daqui para frente diferente. Isso se dilui. A pergunta que fica é, no médio prazo, daqui a uns anos, com o PT voltando, esse tamanho, essa grande estrutura que se formou, ela vai se manter desse tamanho ou ela vai enxugar? Porque, veja, as pessoas elas podem mudar de opinião. Elas mudam de opinião. A cabeça delas vai para um lado e vai para o outro. Então, se você tem um governo PT ok, eu acho que essa bolha, esse monte de gente, as pessoas simplesmente vão deixar e vão refluir para outra coisa. É óbvio que vai ter um grupo minoritário, por exemplo, vocês que estão assistindo News. Eu tenho certeza que vocês vão continuar assistindo News, vocês vão ver nossas análises, vocês vão se manter numa postura crítica ao PT, mas vocês são minoritários, vocês são uma bolha. Vocês são uma bolha. E o grande público, que faz vídeos aí da direita bater 200, 300, 400 mil views. E esse grande público, essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão continuar nesse speed? Talvez não. Talvez elas não continuem. E isso é um problema para as pessoas que vivem de rede social, isso é um problema para os candidatos que precisam de voto, isso é um problema para um monte de gente. Então a ideia de que o PT volta e aí está tudo certo, a gente faz oposição, esta é uma ideia esquemática. Não é tão simples assim. Em 2015, houve um fator muito específico que não foi a presença do PT no poder. O PT no poder está presente desde 2002. Se o simples fato do PT no poder implicasse uma direita gigante, então em 2003 teria uma direita gigante. E não era o que aconteceu. E não tinha direita nenhuma. E nem, pois é. E na verdade o pouco que existia foi destruído ainda. Mas já tinha o PT. Então não é assim, tá, teve PT, então a direita fica gigante. Não funciona desse jeito. Teve PT, passou mais de uma década, houve um fenômeno de 2013 que foi ensinar o público normal a ir para as ruas, as pessoas aprenderam isso, ficaram engajadas. Aí veio a crise do Dilma Rousseff, as pessoas foram para a direita, começaram a repetir slogans de direita, entraram nesse jogo, se mobilizaram, fizeram cultura de mobilização e elegeram porra do Bolsonaro. Bolsonaro faz um governo que é um lixo. O PT pode voltar. Se o PT volta, não tem oposição gigante automaticamente. Não tem. Não funciona desse jeito. É que nem imaginar que é automático, tipo, olha só, a popularidade do Bolsonaro caiu, desceu até certo nível, ele está super rejeitado, as pessoas estão preocupadas, as pessoas vão sair à rua. Você viu que não? Né? E olha só, essa manifestação a gente fez o diabo para levar as pessoas para a rua. E não aconteceu. Não aconteceu. Então não é um conjunto de regras de três, como as